Boa noite, Goiânia. Boa noite a todas as cidades de Goiás que a partir de agora vão conferir o Tá Na Hora Goiás. Sextou nesta sexta-feira maravilhosa. Vamos trazer informação ao vivo. Um grave acidente aconteceu na região noroeste de Goiânia. Vamos falar ao vivo com o nosso repórter Elias Júnior, que tem todos os detalhes. O que aconteceu? Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior. Um atropelamento, uma motociclista, Sandy. Ela estava voltando do trabalho, já era tarde da noite. Quando estava retornando para casa, de repente, foi atropelada por um carro que não respeitou o sinal de pare e acabou passando por cima dessa motociclista. As imagens impressionam, inclusive quase o veículo atropelou 4 pessoas ao mesmo tempo. Por que eu digo 4? Uma foi atingida, que foi a motociclista que estava em cima da moto que foi para o chão. Mas só que junto com ela vinha uma outra motocicleta. E nessa motocicleta eram mais 2 pessoas. Mas só que a mulher estava gestante, a mulher que estava na garupa. Então, assim, uma situação absurda que aconteceu foi ontem à noite, num cruzamento que também é tido como muito perigoso, entre a rua Marlene Oliveira Machado e a Avenida Lúcio Rebelo. Certo? No residencial Belvedere. E aí, o que acontece? As informações que nós temos é que o motorista desse carro, Sandy Júnior, acabou indo embora. São as informações que nós temos, é que ele não parou para prestar socorro. Nós temos um sobe-som para os nossos ouvintes terem uma dimensão aí do impacto do som do momento da batida. Vamos ouvir. Realmente uma tragédia nessa avenida, nesse cruzamento, onde, segundo os moradores da região, acontecem muitos acidentes, mas nesse caso o carro passou direto, não parou para nada, acabou atingindo a motocicleta e uma trabalhadora. A trabalhadora é a Cássia, que estava conduzindo essa motocicleta. E acredite, Sandy Júnior, a Cássia foi levada para o hospital e está viva, e eu vou conversar com ela agora, depois desse impacto sério dessa maneira. Cássia, muito boa noite para você. Estou vendo aqui que você está usando aqui uma tipóia, você foi atingida de uma maneira muito grave, o impacto foi muito forte, pegou a traseira da moto dela, Santos, pegou a traseira, então o carro não chegou a atingir em você, só te jogou longe, né? Muito boa noite, diga para mim o que aconteceu, quais são os relatos que você tem em relação ao atendimento médico. Ela disse que foi levada ela estava até acordada, mas ela não lembra de nada do que aconteceu. Qual que é o relato médico em relação ao seu atendimento? Você foi levada lá para o UGOL, eles te atenderam, e qual que é o seu quadro agora nesse exato momento? Boa noite. Boa noite. Eles me atenderam, só que saiu de lá, eles me deu alta, disse que não tinha acontecido nada. Aí eu fui para outro hospital. Lá no outro hospital eles disseram que eu tinha quebrado a clavícula. E está marcado para a semana que vem para mim fazer a cirurgia. Vai ter que passar por uma cirurgia? Vou ter que passar pela cirurgia. Você não lembra de nada? Não, eu não lembro. Você chegou a ver as imagens? Hoje eu vi as imagens. Você viu que foi muito sério o que aconteceu? Vi, sim. Naquela outra moto era um casal, inclusive a mulher gestante, que eles conseguiram frear. Minha irmã disse que era um casal. E a mulher estava gestante. Por isso que eu disse, Santos, que seriam 4 pessoas que seriam atingidas por esse veículo. Mas só que, infelizmente, a Cássia não conseguiu parar. Você nem chegou a ver, você nem lembra, né? Você nem consegue lembrar, não lembra de nada. Não, não lembro de nada. Então é impossível, claro, saber se ela tentou parar, mas pelo visto, pelas imagens, dá a entender que ela nem viu, né? Ela foi colhida ali pela lateral. Sua moto, chegou a ver a moto também depois do acidente? Eu vi só por fotos. Também acabou? Acabou. Já registrou a ocorrência? Vou registrar amanhã. Sandy, ela está sentindo algumas dores ainda, né? Então, em relação ao que aconteceu no acidente, ela não se lembra de nada, só essas imagens do circuito de segurança e também populares, né? Que podem, por enquanto você não tem nenhuma informação em relação ao motorista do carro. Não, não tenho. Só sei que ele fugiu do local. Ele nem chegou a parar para nada ou ficou um tempo? Qual a informação que você tem? A informação que eu tive é que ele não parou. Nem parou, foi embora? Foi embora. Não parou nenhum. Foi embora. Deixou eu no prejuízo. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, foi levada então para o UGOL, recebeu alta, mas vai ter que passar por uma cirurgia em um hospital particular. Você tem plano de saúde? Tenho.
E aí vai bancar a despesa dessa cirurgia. Não, eu vou pagar a metade e eles a metade. Então vai ter que compartilhar então essa despesa da cirurgia aqui em relação à clavícula, né, que foi fraturada. Você chegou até a mandar pra gente um raio-x, né, que realmente mostra essa situação. Agora a sua luta é para tentar encontrar o motorista desse carro para arcar com os prejuízos. Isso, quero encontrar ele para ele arcar com os prejuízos dele. Nenhuma notícia por enquanto. Nenhum até agora. O Corpo de Bombeiros te atendeu, te levou lá para o GOL. Foi registrada uma ocorrência lá no GOL devido a esse acidente de trânsito ou não? Não, não foi. Nem ocorrência? Não, eles não registrou. Mas o que eles falaram? Eles só me deixaram lá e lá no... Acho que foi teve alguém lá que fez uma ocorrência lá. Mas o bombeiro... Fez um registro lá. Um registro só, lá no hospital. E no registro não falou que era um acidente? Não, lá no hospital tem um registro que eu tenho, que a minha irmã pegou, que foi carro e moto. Lá no GOL, eu não me lembro direito, que eu estou muito meio confusa. Lá no E a polícia já está a par do que aconteceu, esse acidente de trânsito? Não, a polícia nem lá foi. A minha irmã disse que a polícia nem lá foi. Mas e agora, depois do acidente, vocês chegaram a procurar a polícia? Sim, mas eles disseram que não pode fazer nada. Não pode fazer nada? Não pode investigar esse acidente? Não. Eles disseram que não pode fazer nada. Aí Pois a é. gente está correndo atrás de câmeras. Essa é a Perto do situação local. aqui da família, né? A Cássia que sofreu esse acidente. A única coisa que você quer é que você não fique nesse prejuízo. Isso. Que eu quero achar o cara. Que eu tenho certeza que ele estava bêbado. Você acredita nisso? Eu acredito. Pelo fato de ter passado dessa maneira. Tava correndo, né? Assim, eu não vi, porque o povo que falou que ele estava correndo demais. E hoje que eu fui ver as imagens. Para você é o suficiente agora a questão do ressarcimento. Que ele arque com o prejuízo, os danos da sua motocicleta. Essas imagens estão sendo divulgadas aqui no nosso Está Na Hora. Que você quer isso. Isso. Que ele arca com tudo. Sandes, é isso. É a situação aqui da Cássia. Foi um grande milagre, nós podemos dizer assim, porque ela poderia ter sido atingida em cheio. A moto foi atingida na parte traseira, não chegou a bater em nenhuma parte, não chegou só arranhões, né? Não chegou a fraturar nada além da clavícula, foi por causa da queda. É, só a clavícula mesmo. O resto foi só arranhões. Então ela aparentemente está bem, se for olhar por essas imagens, né? As imagens são impactantes, quem vê essas imagens aí tem uma outra percepção, não imagina que ela pudesse estar hoje, menos de 24 horas depois do acidente, conversando como está. Então a única coisa que ela quer, Sandes, é que a justiça seja feita no sentido de que ela tenha o ressarcimento dos danos em relação à motocicleta dela, que você usa para trabalhar, né? Qual que é a sua profissão? Eu sou agente de apoio educacional. Agente de apoio educacional. E também, além disso, você faz um extra também no período noturno. Faço, eu sou atendente no espetinho. Você estava voltando, inclusive, do espetinho. Isso, eu estava voltando para casa. Como é que você vai ficar agora com essa situação? Como é que você vai se manter em relação também ao seu transporte? Como é que vai ficar a sua vida por esses dias agora? Ah, eu não sei. Não sei como é que vai ficar agora. Duas prioridades você tem, a questão da saúde e o ressarcimento. Isso. É os dois. Talvez essa pessoa que te atropelou já está te assistindo agora. Quer mandar um recado para essa pessoa? Eu quero que ele apareça, que ele arque com as consequências dele, os prejuízos dele. Pra ele não ficar andando na rua desse, pode causar uma coisa pior. É isso aí, Santos. Então, um apelo aqui da Cássia, querendo ressarcimento, vai cuidar da saúde e eu volto com você. Ok, Elias, muito obrigado. Cássia, seguinte, Deus te protegeu, você nasceu de novo, nós vimos aí o barulho da pancada, quem ouve esse barulho fala, meu Deus, morreu. Mas graças a Deus você nasceu de novo. Ali aí, ó. Olha que barulhão, olha que barulhão. Quer dizer, quem está na cozinha e ouviu o barulho falou, morreu. Graças a Deus que não. A Cássia nasceu de novo. Prejuízo com a moto dela que foi destruída. Prejuízo ao trabalho dela, que ela não tem mais esse veículo para trabalhar à noite. Ela trabalhava no espetinho, estava voltando do espetinho. E agora, quando a polícia disse, a gente não pode fazer nada, eu vou explicar. A polícia que atendeu foi a polícia militar. Quem vai fazer alguma coisa por você, Cássia, é a polícia investigativa, que é a civil. Então você vai na delegacia mais próxima da sua casa, vai prestar uma queixa-crime com o que ocorreu. A polícia vai levantar as imagens de quê? Das câmeras de segurança, porque ele não parou, foi embora. Tem câmera de segurança que filmou. Identificar o carro, porque ele não prestou socorro para você,
e você cobrar todos os prejuízos materiais, que é do seu carro, e a cirurgia da clavícula. Você falou que tem plano de saúde, mas o plano vai pagar só a metade. Engraçado, né? Plano tem que pagar tudo, mas no caso do seu, cada plano é um plano, vai pagar só a metade, mas menos mal. Você não vai ter o prejuízo total, e que a polícia investigativa, que é a nossa Polícia Civil, vá na delegacia, preste queixa, para eles fazerem o levantamento das câmaras de segurança e identificar essa pessoa que fez isso com você, que você imagina que ele esteja bêbado, porque não parou no pare, passou por cima de você. Pegou na parte traseira da moto, foi o que te salvou. Só danos materiais com a moto, que vai ficar realmente numa situação difícil, praticamente irrecuperável a moto, e você com essa fratura na clavícula, que vai fazer a cirurgia no hospital particular na semana que vem. São 18 horas mais 41 minutos e também no programa de hoje você vai ver. Professora é suspeita de agredir aluno de 12 anos em Aparecida de Goiânia. O caso está sendo investigado. Operação Beleza sem BO. Polícia fecha clínicas de estética clandestinas em Goiás. Calor e temporais devem marcar o fim de semana no estado. Novo projeto de lei na Câmara dos Deputados quer aumentar a multa para quem estacionar em vagas de deficientes. Polícia Civil entrega primeiras identidades aos policiais legislativos da Alego. E mais, árvores caídas em Goiânia viram bancos de praça. Essas e outras notícias acompanhem a partir de agora no nosso Tá Na Hora Goiás. E vamos lá trazer a primeira matéria com o nosso repórter Wendel Pasquetto. Imagine vocês que uma professora suspeita de agredir um aluno de 12 anos dentro de uma escola em Aparecida de Goiânia. O caso está sendo investigado pelas autoridades, pela Secretaria de Segurança Pública, e o Wendel Pasquetto vai trazer todos os detalhes para os nossos telespectadores. Primeiro ela apertou meus braços, depois bateu no meu rosto, depois quase apertou meu dedo e também bateu no braço da coordenadora. Primeiro no seu rosto, ela usou o celular para bater no seu rosto? Foi. Este relato é de um menino de 12 anos. Segundo ele, foi agredido por uma professora. No braço do garoto, uma das marcas do que aconteceu. Ela gosta de mandar para sair por fila. Aí eu fui sair na segunda fila, aí ela me buscou lá fora. Aí quando foi a minha fila, ela me segurou e começou a me bater. Segurou meu braço e começou a me bater com o celular no rosto, várias vezes. E o apertão no seu braço? Foram 2 apertões ou um só? Ela te chacoalhou? 2 e ela me chacoalhou. E aí você ficou dentro da sala de aula e depois com seus amiguinhos foi até a coordenação? Conta essa parte para mim também. Aí ela cansou, abriu a porta e eu fui lá na coordenação e falei. Isso tudo porque você pulou uma fila, não saiu na fila certa? Foi. A mãe do menino, revoltada, registrou um boletim de ocorrência e detalhou o que ouviu do filho. Minha reação não foi fácil não, porque ele chegou pra mim e falou: mãe, eu tive um problema com a professora. Quando ele falou pra mim: mãe, ela me bateu, eu surtei. Se ele falou mais alguma coisa, naquele momento eu não ouvi. De acordo com o garoto e os seus familiares, as agressões aconteceram na semana passada, aqui neste colégio estadual em Aparecida de Goiânia. Tudo dentro da sala de aula do 7º ano, na frente de outros alunos. Na escola, que fica no setor Papillon Park, tentamos falar com a diretora, mas fomos informados por uma secretária que ela havia saído. Sou da TV Serra Dourada, queria falar com a diretora. Ela fala com a gente? Deixa eu conversar. Tá bom, obrigado, eu aguardo aqui. Ela tem hora para voltar? Não, mas eu não. Não tem hora para voltar? Ou não tem? Não tem. A mãe do menino disse que foi chamada na escola no início desta semana, 4 dias depois do ocorrido, e viu as imagens da agressão. Segundo ela, na ocasião, uma das coordenadoras da escola também foi agredida pela professora. Eu vi quando ele saiu, na terceira fila ele pulou uma carteira, saiu para fora, ela foi até lá fora, já veio arrastando ele pelo braço, ela fechou a porta, ele voltou e sentou no lugar dele. Quando chegou a vez da fila dele, ele senta na primeira carteira.
Então ele seria o primeiro da fila dele a sair. Nesse momento ela não deixou ele sair. A gente vê ela fechando a porta e já segurando ele pelos 2 braços, sacudindo, e ele tentando se soltar dela, e ela vem com a mão e bate no rosto dele, o celular. Nesse meio tempo, a coordenadora, achando estranho os meninos não sair, ela foi até lá. No que ela foi, a professora bateu com a porta na cara dela e pegou o braço dela. E a coordenadora falou: "Que isso, professora, batendo em aluno?", e foi pedir ajuda. A mãe também revelou que no dia que registrou o boletim de ocorrência, o filho passou por exame de corpo de delito no IML de Aparecida de Goiânia e que já procurou o Ministério Público. A conselheira tutelar também tomou conhecimento das agressões. E enquanto aguarda por providências, angustiada, a mãe do menino procura outra escola para ele, que não vai às aulas desde o dia da agressão. Eu estou esperando vaga, estou para uma resposta para segunda-feira. Se não der certo, ele vai para o integral, o dia todo. Teu coração de mãe nesse momento tá de que jeito? Despedaçado. Eu estou Pois é, imagina o filho chegar e falar: "Mãe, eu apanhei da professora". A mãe tomou todas as providências, foi lá no colégio, foi lá na delegacia, prestou queixa. Providências têm que ser tomadas e serão tomadas. A professora surtou, levou bronca até de uma superior dela lá na escola, e a Secretaria de Educação de Goiás informou que a professora foi afastada e a Polícia Civil está investigando o caso. E o colégio encaminhou a ocorrência para a Coordenação Regional de Educação de Aparecida para que providências sejam tomadas também. Eu só tenho certeza de uma coisa, hein? Isso vai ser apurado, não vai ficar barato para esta professora que, infelizmente, agrediu um aluno. Não pode, gente. Escola é de paz, é de amor, é de carinho, é para se ensinar coisas boas. E a professora deu um mau exemplo ao agredir uma criança da 7ª série. É uma criança ainda. E está na hora de mais notícias ao vivo aqui em nosso programa. Uma pane mecânica em um caminhão em plena BR-153 provocou um acidente e resultou na morte de um motoqueiro. Quem traz todas as informações é o Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme. Olá, Sandes, uma boa noite para você, uma boa noite também a todos que acompanham Tá Na Hora Goiás. Sandes, nós falamos ao vivo aqui da BR-153, já na altura do Goiânia Arena, Jardim Goiás, onde esse grave acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde de hoje. Pedi para o Flávio Bonfim, o pessoal de Estado de Casa também, nos acompanhar, porque a informação que a gente recebeu aqui no local, Santos, é que esse acidente acabou envolvendo um caminhão e um motociclista. Infelizmente, é mais um caso de acidente grave que termina com a morte de um motociclista. Esse é o caminhão que se envolveu nesse acidente. Ao vivo, a gente consegue perceber as marcas desse acidente, a estrutura do caminhão comprometido, o farol também do caminhão. E foi aqui, Santos, exatamente aqui que o motociclista acabou batendo na traseira deste caminhão. A informação que a gente recebeu é que o motorista, esse caminhão, estava vindo de Brasília, sentido Aparecida de Goiânia, caminhão carregado de cimento, mas ele teve uma falha mecânica ali por volta das 2 horas da tarde e precisou parar exatamente neste local onde nós estamos mostrando ao vivo. Momento em que aconteceu esse acidente, o caminhão estava parado e ainda não se sabe como e nem por que esse motociclista ele acabou batendo exatamente na traseira desse caminhão e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A gente tem a informação que esse motociclista tinha 32 anos e estava possivelmente a caminho de casa. Infelizmente, esse é mais um caso que a gente noticia. Ontem nós mostramos ao longo dos nossos telejornais um outro caso envolvendo morte de um motociclista que aconteceu na Avenida Castelo Branco. Um motociclista de 32 anos que acabou também não resistindo e veio a óbito depois que ele foi atingido por um carro. Mas infelizmente, os maiores casos, os casos mais graves de acidente continuam sendo registrados exatamente neste local onde nós estamos, aqui na BR-153. Pedi para o Flávio Bonfim mostrar a movimentação agora ao vivo para a gente sobre o congestionamento. É uma área que costuma ter uma grande presença de veículos, um grande fluxo de veículos. E não é novidade para ninguém, né, Sandes, que há anos esse trecho que corta Goiânia deixou de ser uma rodovia federal, porque na prática tem funcionado como uma grande avenida. A gente está vendo aí ao vivo as imagens, agora são 6 horas e 49 minutos. Quem vem de Anápolis, sentido Aparecida de Goiânia,
tem atravessado neste momento um forte congestionamento, né? Um alto congestionamento. É uma área que a gente sabe que recebe um dos maiores volumes de tráfego da região metropolitana, uma área que precisa de uma intervenção de uma forma urgente, né? Não dá mais para a gente deixar para amanhã. Quantos motociclistas vão continuar morrendo aqui esperando uma licitação, à espera de uma resolução desse problema? Infelizmente é mais um caso de um cidadão, possivelmente de um trabalhador que estava voltando para casa, mas não deu tempo de chegar, né? Não deu tempo de se despedir dos familiares. Santos, eu estou sendo muito franco nessa minha fala, porque eu também sou motociclista. Eu vou e volto para a TV todos os dias de moto. Eu costumo passar aqui na BR-153, a gente entra nessa BR, mas a gente não sabe se vai sair dela com vida, se vai chegar no trabalho com vida, se vai chegar em casa com vida. Infelizmente, esse é o desfecho que esse trabalhador de 45 anos teve, né? Ele não deu tempo de voltar para casa, não deu tempo de se despedir dos familiares. E a pergunta que a gente faz é exatamente essa, né? Até quando mais motociclistas vão continuar perdendo a vida aqui nessa BR que tem sido muito perigosa nos últimos dias e que tem sido que tem possuído principalmente nos últimos anos, isso aqui, ó, Santos, essas imagens que a gente está mostrando ao vivo, um alto fluxo de caminhões, um alto fluxo de veículos pesados. Eu volto com você. Pois é, Guilherme, você que é motociclista pôde dar o seu testemunho. É um perigo. Olha, pessoas jovens que morrem. Um de 32, outro de 42, tudo essa semana. Um na Castelo Branco, outro na rodovia da morte, que vai ser apelidada a BR-153. Uma providência urgente tem que ser tomada. São 22 quilômetros de Goiânia a Aparecida, que virou uma grande avenida. Começa congestionada às 6 da manhã até às 9 da manhã, começa congestionada às 18 horas, das 17 horas até às 21 horas. É um absurdo. Então, tem que se fazer alguma coisa, criar uma avenida paralela para que os carros possam circular, as motos também, e deixar a rodovia para carros que estão trafegando juntamente com os ônibus e com os caminhões. Mas que algo tem que ser feito urgentemente, tem. A rodovia é federal, então o governo do estado, a prefeitura de Goiânia, a prefeitura de Aparecida, todo mundo tem que unir e buscar uma solução para a BR-153, que nesses 22 quilômetros entre Goiânia e Aparecida tem que mudar e vai mudar, hein? Olha só o nome que estão dando, Rodovia da Morte. O programa segue, depois dessa péssima notícia dessa morte. A Polícia Civil deflagrou uma operação chamada Beleza Sem BO para prender 2 donas de clínicas de estética que realizavam procedimentos invasivos e sem autorização legal, tanto em Goiânia como também em Aparecida de Goiânia. Vamos conferir. A Polícia Civil prendeu a dona de uma clínica de estética em Aparecida de Goiânia e procura, via Interpol, outra empresária de Goiânia. Ambas realizavam procedimentos invasivos sem autorização e usavam diplomas falsos para se passarem por especialistas. As clínicas já haviam sido interditadas, mas continuavam operando ilegalmente. As investigações apontam casos graves, como um homem que perdeu a funcionalidade do órgão íntimo e uma mulher internada na UTI. A polícia alerta para que consumidores verifiquem a regularização dos profissionais e estabelecimentos antes de realizar qualquer procedimento. É isso aí. Tem que ir atrás desse pessoal que trabalha sem autorização. E atenção, moradores de Aparecida de Goiânia, começou na quinta-feira, dia 20. Hoje teve, e amanhã, sábado, das 8 da manhã até o meio-dia, o Goiás Social. Goiás Social Mulher. Está acontecendo, hein? Sabe onde? Na rua 9E, no Garavelo Residencial Parque, ali próximo à Maternidade Maria da Cruz Gomes. São diversos serviços oferecidos para toda a família, como inscrição para cursos de qualificação profissional, entrega de cartões às mães de Goiás, benefícios da OVG, emissão de carteira de identidade, VaptVupt, carreta da mamografia para as mulheres, exames médicos e muito mais. E tem rua de lazer para a garotada, hein? Não se esqueça dos documentos essenciais para você ter acesso aos serviços. Então leve RG, certidão de nascimento dos filhos e comprovante de endereço e renda também. Reúna a família, chame os amigos e participe. Goiás Social, Governo de Goiás, o estado que dá certo. Daqui a pouquinho vamos ter quadro de solidariedade, vamos ter as notícias também, as
quentíssimas do meio artístico brasileiro. E por falar em notícia, você sabe que está na hora, não escolhe notícia, escolhe te informar. Chegando mais notícias com Sheila Araújo. Boa noite, Sheila. Boa noite, Sandes. Boa noite a todos os telespectadores. E olha, o final de semana chegou, né? E o que não falta é gente querendo saber como é que vai estar o tempo nesse final de semana. Presta atenção porque promete ser de altas temperaturas e pancadas de chuvas aqui em Goiás. Segundo o CIMEGO, o sol ele vai predominar, mas essa junção de calor e a umidade, elas podem provocar temporais isolados, acompanhados de ventanias, raios e até granizo em algumas regiões. Para você ter noção, aqui em Goiânia, os termômetros eles devem variar de 19 e 33 graus com previsão de 12 milímetros de chuva. E aí nós vamos de um alerta importante para vocês, tá? Porque diante desse cenário, o estado ele pode registrar chuvas intensas de até 60 milímetros por dia e rajadas de ventos de 70 quilômetros por hora. Então, a recomendação é evitar áreas de risco e ficar também atento a possíveis alagamentos. Fique atento se você também vai pegar a estrada, tá, gente? Agora, olha esse projeto de lei que quer triplicar a multa para quem estacionar em vagas de pessoas com deficiência. Se você costuma fazer isso, presta atenção, hein? Atualmente, a infração, ela custa cerca de R$ 293 e acarreta 7 pontos da CNH. Mas a proposta é elevar esse valor para R$ 880, podendo chegar a um pouco mais de R$ 1.400 em caso de reincidência em 2 anos. Presta atenção, gente, porque vai só piorando a situação. A ideia, ela está em análise na Câmara dos Deputados e ela pode alterar o Código do Trânsito Brasileiro. Então, mais uma vez, se você faz esse tipo de coisa, estacionar em lugar errado, toma juízo aí, meu filho, porque vai sofrer lá no seu bolso, viu? Agora, presta atenção, gente, porque Goiânia recebeu um importante reconhecimento internacional pela sua arborização. Notícia boa a gente compartilha com você. O prefeito Sandro Mabel, ele foi homenageado com um certificado que destaca a cidade como uma das mais arborizadas do Brasil. A premiação ela foi entregue durante o dia D de ações ambientais no Parque Areião. E aí o certificado, ele reconhece Goiânia por atender a 5 critérios: gestão ambiental, avaliações de árvores, orçamento, políticas ambientais e também celebrações ecológicas. Ao todo, 34 cidades brasileiras elas foram reconhecidas. Esse aí sim é um grande reconhecimento para a cidade, não é mesmo, Sandes? É verdade, Sheila. E parabéns para a Goiânia, hein, que merecidamente teve esse reconhecimento. Daqui a pouquinho você vai voltar. Ah, hoje eu volto com fofoca para vocês de casa, viu? Tem bomba atrás de bomba e daqui a pouco eu conto tudo para vocês. Eu tô sabendo que o Boninho, que ficou muitos e muitos anos na Globo, tem garagem especial no SBT. Ele vai ser, figurão no SBT com essa garagem especial. Adivinha a garagem que ele pegou. Você vai saber daqui a pouquinho. Lua de Mel dos Sonhos. Uma famosíssima apresentadora resolveu viajar com o marido numa lua de mel dos sonhos, num safari na África. E tem mais, hein? Cantora famosa que todos nós conhecemos, começou a sua temporada internacional. Daqui a pouquinho a Sheila Araújo voltará com essas quentíssimas do meio artístico brasileiro. Vocês sabem que nós temos uma campanha permanente de proteção aos animais. Eu trabalho muito na proteção dos animais e peço a você de Goiânia, enfim, de todas as cidades de Goiás, vá no pet mais perto da sua casa. Sempre tem um animalzinho para ser adotado. Adote um animal. Se você vê um animal na rua, adote. Leve para sua casa até encontrar o dono. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A Nina é uma cachorrinha que vocês estão vendo aí, que aparece aí na tela. Ela está desaparecida. A Nina estava no hotel, lá com a dona de uma pet, um hotel pet, lá no Jardim Bela Vista, aqui em Goiânia. E ela sumiu, ela fugiu lá do hotel pet. Fugiu, ela tem um porte pequeno, tem 6 anos, é vira-lata, o focinho dela é esbranquiçado, igual vocês estão vendo aí na foto. E ela estava usando, não sei se está no momento, mas estava usando um colar branco lilás. Então, quem tiver alguma ideia que viu a Nina, entre em contato, a gratificação é de R$3.000. Eu falei R$3.000. Então, olha os números aí para você entrar em contato. 62996760194 ou 62982753011. A dona está oferecendo uma recompensa de R$3.000 porque ela
é lindinha, é vira-lata, mas é o xodó da casa. Olha os telefones aí na tela. Se você viu a Nina, ligue para esses 2 números e obtenha uma recompensa de R$3.000. Agora, você que vai agir solidariamente ajudando a achar a Nina, por falar em solidariedade, chegou a hora do nosso quadro. Você sabe que eu aqui estou todos os dias para realizar o seu sonho. Tá na Hora Goiás, é o nosso endereço, @tvsd.com.br. Você escreve, fala o que você quer ganhar, deixa um número para contato que nós entramos em contato com você o mais rapidamente possível. Giovana Ramos foi a sorteada de hoje. Sandy Júnior, amigo da gente. Eu sou Giovana Ramos, tenho 20 anos, solteira e trabalho como autônoma. Sandy, eu quero muito fazer um pedido especial, de coração. Eu tenho um sonho, que é fazer um curso de manequim e modelo fotográfico. Só que eu não tenho condições de pagar. Nós estamos mostrando aí cenas para vocês de como é que é um curso de manequim e modelo fotográfico, que é o que a Giovana Ramos da Silva, de 20 anos, quer ganhar. A Giovana não pôde vir, mas mandou um vídeo para a gente. Ela está assistindo em casa. Então você quer ganhar o curso de manequim e modelo fotográfico, Giovana? É verdade. Boa noite, Santos. Estou aqui na esperança de conseguir a sua ajuda para fazer o curso de modelo fotográfico. Estarei na torcida. Tá aí a Giovana, muito bonita, morena, muito bonita, muito simpática, quer ganhar o curso de manequim e modelo fotográfico. Então vamos saber da nossa produção. Eu dei hoje um telefonema ótimo. Vocês sabem que meu telefonema ótimo é melhor do que bom e melhor do que ótimo. E aí, produção, Giovana quer ser modelo fotográfico, é um curso bom, maravilhoso. Ela ganhou ou não ganhou? Ganhou! Um presentão da Central Model. E quem vai falar de lá é o Garcia Neto. Boa noite, Garcia. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Garcia Neto da Central Model. Hoje nós estamos aqui para doar a bolsa do nosso curso de modelo para a Giovana. No nosso curso ela vai aprender passarela, postura, noções de vídeo, cabelo e maquiagem. Se você tem o sonho de se tornar um modelo profissional, assim como essas lindas que estão aqui, a Lana e Renata, comece com a gente pelo nosso curso. As vagas são limitadas, as inscrições já estão abertas. Lembrando que a Central Model fica aqui no Mega Moda Park, no primeiro piso. Entre em contato, faça por sua visita. Um beijo a todos e um excelente final de semana. Meu querido Garcia Neto, muito obrigado. Você que há anos e anos sempre tem esse curso tradicional aqui em Goiânia, que vem gente do Brasil inteiro fazer, colaborando com o nosso programa. Lembrando que o telefone está aqui para você, é o 62999788830. O telefone lá da Central Model. E eu quero saber da Giovana. E aí, Giovana, tá feliz? Tá satisfeita com o curso? Estou muito feliz e agradecida por você ter realizado o meu sonho de fazer o curso de modelo fotográfico. Obrigada a você, Sandy Júnior, e a Central Model. Que maravilha! Giovana, obrigado por ter confiado em nosso programa e graças a Deus, mais um sonho realizado através do quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Vamos falar de saúde? Então, se vamos falar de saúde, saúde é o que interessa. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente sexta-feira aí para todos vocês. E vamos finalizar a entrevista dessa semana com a doutora Milena Naves. Ela que é ginecologista e especialista em reprodução assistida. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Lise. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Doutora, quais são as principais causas de infertilidade masculina e feminina? Excelente pergunta quando falamos de reprodução assistida. Hoje em dia, nós temos em torno de 45% a 50% das causas de infertilidade masculinas e 40% a 50% são causas femininas. Dentre elas, dentre as causas femininas, se destacam a obstrução tubária, pacientes que têm dificuldade de engravidar porque têm as trompas obstruídas. Temos ainda a endometriose e presença de outras patologias. Dentre elas, a falência ovariana. As mulheres que entram em menopausa precoce antes dos 40 anos também são causas importantes de infertilidade. Já as causas masculinas, elas se destacam a varicocele e as alterações genéticas.
Por isso a importância de investigar o casal, tanto mulheres quanto os homens. E a reprodução assistida pode aumentar as chances de gêmeos? Olha só que legal. Essa é uma pergunta muito frequente aqui no consultório e uma vez que as pacientes são submetidas a tratamentos de reprodução assistida, sim, essa chance de gravidez múltipla, gravidez gemelar, ela pode sim ter aumentado nos últimos anos. Porque existem muitos pacientes que transferem mais de um embrião na transferência embrionária. Então, quando você transfere 2 ou 3 embriões, consequentemente, você tem uma chance maior de uma gravidez múltipla. Porém, nos últimos anos, tem se tido uma tendência mundial em se evitar transferir muitos embriões. Então, nos últimos anos, temos transferido mais um embrião de cada vez. Um dos motivos, evitar gestação múltipla, que sabemos que é uma gestação de alto risco. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Eu sei que é um assunto bem extenso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço, Lise, pela presença aqui. Quero mandar um abraço para o Sandes. Quero agradecer também ao Grupo Share. Estou aqui hoje representando a Humana Medicina Reprodutiva e o Grupo Share. E me coloco à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas e, se possível, numa outra oportunidade, estar aqui para a gente esclarecer e conversar um pouco mais sobre a medicina reprodutiva. Temos tantos assuntos ainda, tantas dúvidas frequentes que a gente possa vir aqui novamente. Sanz, eu desejo um ótimo final de semana para você, para todos os nossos telespectadores e até a semana que vem com mais um quadro Saúde é o que interessa. Muito obrigado, Lise. Vamos agora a um rapidíssimo intervalo comercial, lembrando que é um pé lá e outro cá, e nós voltamos já. Programa Tá Na Hora. Estamos de volta no pique da TV Serra Dourada. Já dei boa noite para a Sheila, mas como diz o nosso amigo Nivaldo Carvalho, que aqui já trabalhou, vamos direto ao assunto. E o assunto são as fofocas. E o que garagem é essa? Que espaço é esse que o Boninho visitou? Ah, Sandes, ele chamou bem a atenção, viu, dos fãs que acompanham ele ali nas redes sociais. E ele deu, gente, um show de simplicidade e humor também, quando ele postou um vídeo mostrando ali ele no estacionamento que é do nosso querido saudoso Silvio Santos, gente. Ele postou o vídeo brincando ali, acabou que rendeu vários comentários, várias visualizações e ele acabou fazendo uma revelação nessa postagem, viu, Sandes? Ele disse que foi pedir a bênção para o gênio da televisão e, segundo ele, vem coisa boa por aí. Vale lembrar que sexta-feira passada teve um evento onde foi anunciado, né, gente, que vai ter a estreia do programa musical no SBT, onde o Thiago Leifert vai estar apresentando, ele vai fazer toda a direção. Então, que seja bem-vindo à casa, Boninho, e ele estava ali todo feliz e, é claro, sendo afagado ali com os amigos, pelos amigos, né, trabalhadores ali da TV também, com muito carinho, como dando umas boas-vindas para ele. Então, seja bem-vindo você também. Agora, Sandes, como diz no mundo artístico, ele foi pedir as bênçãos de Silvio que está lá. E ele disse que deu tudo certo, viu? Segundo ele, ali vai dar tudo certo, vem coisa boa por aí, a gente já está sabendo de algumas coisinhas, então vocês não perdem por esperar. O SBT aqui, olha, tá de cara nova e vem muitas coisas boas por aí. Agora, mudando de assunto, Santos, tem uma artista que ela tá numa lua de mel, sabe assim, dos sonhos? Eu imagino. E essa lua de mel é boa porque ela não está acabando nunca. Não acaba nunca e cara, gente. Olha, depois de 2 meses, o casamento aí de Sabrina Sato e o Nicolas Prates, eles embarcaram aí para África do Sul em uma viagem de 15 dias, recheada de luxo e muita exclusividade. Eu digo luxo, gente, porque eles escolheram um safari sustentável com vilas privadas e serviços de alto padrão. Imagina quanto que é uma diária nesse safari, Sandes? Deve ser mais de 100 mil reais. 152 mil reais, um verdadeiro conto de fadas. Aí eu fui fazer a conta, né? Se eles ficarem exatamente nesse lugar, pagando 152 mil por 15 dias, vai dar mais de 2 milhões de reais. Que é isso? Quem pode, quem não pode, só bate palmas. Ah, então vamos bater palma, que a situação está desse jeito, Sandes. Vamos bater palmas, que a gente não pode, não. Mas olha, por falar em sonhos, né, gente, esse momento nostálgico hoje é uma data muito especial para muita gente, né? Nós vamos falar sobre a homenagem do verdadeiro ícone. Se ele tivesse vivo hoje, o Ayrton Senna, ele completaria 65 anos. Aí a Adriane Galisteu, ela prestou uma linda homenagem nas redes sociais ao eterno campeão, relembrando
toda a trajetória. E além de ele brilhar nas pistas, o Senna ele acabou acumulando uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares, que hoje é gerida pela família e pelo Instituto Ayrton Senna, que acaba beneficiando milhares de crianças fora das corridas. Então ele buscava também pais na mansão dele, em Angra dos Reis, que inclusive hoje é um refúgio mantido até hoje com as lembranças dele pessoais. E sabe, Santos, tem uma frase dele que me marcou muito, que ele sempre falava e eu sempre fico buscando também para a minha vida. Somos insignificantes. Por mais que você programe a sua vida, qualquer momento tudo pode mudar. Olha que frase. Ele era um verdadeiro ícone, sempre vai ser durante a vida toda. Então, foi embora muito novo, aos 34 anos, e a gente fica aqui nesse sentimento de saudade, né? E homenagens a ele foram feitas aí com muito carinho. E eu não me esqueço nunca, foi no Dia do Trabalhador. Foi no dia 1º de maio de 1994. Exatamente, Santos. Ficou marcado, registrado, e a gente presta as nossas homenagens aqui, né, a todos os familiares e que fazem aí essa boa ação de cuidar das crianças, que era um legado que ele deixou e vai permanecer por muito tempo. A gente fica feliz. Bom, pessoal, por hoje é só com minhas fofocas e notícias. Vou passar para o Sandy. Segunda-feira tem muito mais. Beijo grande para você. Tchau, tchau, Sandy. É isso aí, Sheila. Até a segunda com notícias quentíssimas do meio artístico e também com as notícias em geral. Pela primeira vez na história, policiais legislativos da Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, receberam as suas identidades funcionais. A entrega foi realizada pela Polícia Civil por meio da Superintendência e de Identificação Humana. Vamos acompanhar. O documento simboliza o reconhecimento oficial da categoria e reforça o seu papel na segurança pública do Estado, trazendo mais respaldo e credibilidade ao trabalho desses profissionais. A cerimônia contou com a presença de autoridades, entre elas o presidente da Alego, Bruno Peixoto, que fez questão de falar sobre a importância desse reconhecimento. Sextou! E estamos entregando pela primeira vez à Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás a carteira funcional. Já agradeço o secretário de Segurança Pública, nosso Coronel Brum, diretor-geral da Polícia Civil, Ganga, e a carteira funcional pela primeira vez sendo entregue aos nossos profissionais. Beijo no coração, conta com a gente. Com a nova identificação, os policiais legislativos ganham ainda mais responsabilidade em suas funções, reforçando seu papel na segurança institucional e pública do Estado. Além disso, a iniciativa fortalece a confiança da sociedade no trabalho desempenhado por esses profissionais. Parabéns ao presidente Bruno Peixoto. Agora vamos saber o destino das árvores caídas e retiradas aqui em Goiânia. Você sabia que elas estão tendo utilidade? Não são descartadas, são transformadas, isso mesmo. Essas árvores se tornaram em bancas de praças, aqueles banquinhos onde a gente senta com a família, com os amigos, com todo mundo para descansar. Uma iniciativa sustentável e interessante que merece ter os nossos parabéns. A reportagem é de Livi Costa. Olha só essa madeira. Daria para imaginar que há pouco tempo isso aqui era um tronco caído no meio da rua? Pois é, mas em vez de virar lixo, ganhou um novo propósito. Um dos responsáveis por isso é o Marcílio, que há anos confecciona bancos para praças na marcenaria da Comurb. Essa madeira ela vem do aterro, né? Lá são levados a árvore que cai na cidade, são levados para lá e lá são cortadas as pranchas vêm para cá e aqui a gente trabalha as pranchas, né? Para fazer os móveis necessários, entendeu? É um trabalho todo em equipe, né? É um trabalho todo em equipe. Cada pessoa tem a sua função aqui. E cada pessoa é importantíssima aqui. A maior realização é ver o trabalho finalizado. Gratificante e também como você vê a sociedade, a pessoa que passa e olha o nosso trabalho e sente e nos elogiam, né? Na verdade, né? E vê que o trabalho foi bem feito e é gratificante pra gente. Entendeu? Orgulho. Dá orgulho, com certeza. Esses profissionais que geralmente trabalham na limpeza das ruas agora também são marceneiros. Eles reaproveitam a madeira e fabricam bancos assim como esse e também abrigos para animais, como corujas. Em média, por ano, são confeccionados cerca de 500 bancos e 50 mesas.
O seu Vilmar faz parte do processo de montagem dos móveis e explica com detalhes tudo o que é feito por aqui. Cada peça tem uma função. Por exemplo, esse aqui é o encosto, o assento vai aqui, aqui de baixo vai a travessa de segurança para não quebrar, você entendeu? E tem que ser seguro, né? É, tem que ser seguro aí. Chegou aqui as peças, é rapidinho para montar. Montou aqui, vai lá para a pintura, lá é o acabamento, aí volta para cá e vai para as praças. Depois é só pintar, colocar todos os equipamentos no carro e ir rumo às praças da cidade para fazer instalação e principalmente a manutenção. Essa etapa aí é o cuidado que nós temos nos bancos das praças que tem, né? Muitas peças danificadas nós consertamos, que é o pessoal da marcenaria e o pessoal da pintura também que vem junto com nós também para fazer o reparo. Vocês encontram muitos bancos danificados? Tem muitos bancos danificados nas praças aí, então a população também tem que ajudar a gente, né? Porque é muitos. E é aqui, olha só, onde o trabalho deles faz sentido. Onde antes só tinha um tronco caído, agora virou um espaço de descanso e também convivência para os goianienses. Mas nem sempre esses bancos são bem cuidados. Infelizmente, muitos acabam depredados e as equipes precisam fazer reparos constantemente. Por isso, a orientação é simples: usar com consciência e preservar o que foi feito para todos. Nós temos as 3 equipes, né? Uma que fica na marcenaria, uma que fica nas ruas fazendo as manutenção dos bancos. E se a população ajudasse um pouco também era bom, né? Bom, amanhã estou de volta, junto com Lise Souza, depois do Jornal do Meio-Dia, no nosso Chance de Ouro, o programa que dá oportunidade aos novos talentos. Vai ter Elke Danilo e também o cantor do Risca-Faca, o Pepe Moreno. Amanhã, depois do Jornal do Meio-Dia, portanto, Chance de Ouro. Está chegando o Jornal Serra Dourada com Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até segunda-feira no Tá Na Hora Goiás.